Jesus tacar dentro de um camburão. falou em igreja em Mateus 16, a primeira vez. Falou 2 vezes em igreja. Mateus 16 e Mateus 18. E em Mateus 16 ele estava em Cesareia de Filipe, que era o lugar mais idólatra de Israel, que Herodes Filipe tinha construído a cidade em homenagem a César, o imperador. E era o lugar que Josué não tinha conseguido expulsar os moradores da terra, porque eles eram profundamente ligados às suas religiões originais. Você vai lá até hoje, você vê os nichos nas pedras até o dia de hoje, de 5, 6 mil anos de idade, de nichos. Aí Jesus vem passando por ali e pergunta o seguinte para os discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? Aí eles disseram, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Isaías, outros dizem que tu és algum dos profetas, tem até quem diga que tu és João Batista numa infusão do João decapitado em ti. E era tudo doutrina de reencarnação, de infusão espiritual, assim, prato cheio para religioso, evangélico, pentecostal, ter na mesma hora dito cabeçordo. Jesus não deu a mínima para a temática reencarnacionista, reinfusionista, nada. Aquilo para ele era bobagem, é só uma concepção. Quase todos os povos da terra têm essa concepção. Aí ele diz, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem-aventurado tu és, Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue quem te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. E aí ele fala pela primeira vez em eclésia, eu edificarei a minha igreja, que não significa nada, é uma palavra tirada do grego, usada pela cultura greco-romana, para todas as convocações oficiais que os procônsules e governadores faziam, chamando o povo das suas casas para lerem um édito oficial. Então, igreja não veio do céu essa palavra, não. Significava, no mundo romano e greco-romano, uma convocação para as pessoas se reunirem num lugar e ouvirem uma informação importante. Continua a ser a mesma coisa, só isso. Não tem nada celestial. Eles pegaram e transformaram a igreja numa coisa que é a quarta pessoa, não é da Trindade, da quaternidade divina. Pai, Filho, Espírito Santo e igreja. E aí quem não estiver dentro da igreja está no inferno. É um negócio nojento. Quanto mais você conhece o Evangelho, mais impossível fica para você esse tipo de convívio. Agora, eu sou pastor de igreja. Eu tenho lá o Caminho da Graça, um movimento de 20 anos, que está espalhado no Brasil inteiro, em outros lugares do mundo. É uma comunidade orgânica, onde ninguém constrói templo, onde não tem hierarquia, não tem confusão também. Quem tem dom de pregar, prega. Quem tem dom de ensinar, ensina. Quem tem dom de socorrer, socorre. Quem tem dom de cantar, canta. Quem tem dom de ir aonde estão os desvalidos dessa vida, vai. Os dons se manifestam como Paulo chamou. Igreja de corpo. Corpo é orgânico. Tem absolutamente nada a ver com essas estruturas institucionalizadas, nem com essas dominações. Mas eles precisam disso, porque é uma máfia. Sem essa estrutura mafiosa, sem os tutti-cap, para concentrarem a grana toda, o dinheiro todo, o poder todo, ela não sobrevive para o bem da maldade deles. Aí eu estou aqui falando a verdade do Evangelho e eles ficam dizendo que eu estou pervertendo a consciência das gerações. Louvado seja Deus. Mas não tá não, vai por mim. Tipo, o teu trampo é importante pra caralho mesmo, assim. Pra mim foi muito importante ali na época que eu saí da igreja, que eu tava muito perdido. Eu tava assim, cara, eu não posso sair daqui. Eu tô tendo esse questionamento, eu vou queimar no inferno. E pra gente o inferno é literal, assim. É um lugar que eu vou queimar todo dia e sentir dor todo dia só porque eu tive questionamentos ou porque eu não sou de uma forma que falaram que eu tinha que ser. Então aquilo é um terror do caralho. Então, mano, o teu trampo
eu acho que é muito além do que tu imagina que é, saca? É muito além do que tu imagina que Deus permita. Chega mais longe e faz mais bem pro coração das pessoas do que tu imagina que faz. Amém. Saca? Eu sei que você tem uma noção, assim, porque se ouve relatos, mas vai por mim, é bem mais, Amém. assim, tá? Graças a Deus. Então, sei lá, só queria que, chegando agora aqui no final, se tu falasse, deixasse um recado pra alguém aí que tá igual você tava antes, vazio, mal, e principalmente, eu acho que pras pessoas que estão nesse momento igual eu tava, tá ligado? Ali, tipo assim, pô, eu tô com culpa, tô com medo, porque eu bato punheta, porque eu ouço música, eu me sentia mal, pedi perdão por ouvir música do mundo, sem noção do dessa, mundo. como é que isso fode a tua cabeça. Aí os caras ficam ouvindo esse gospel horroroso, feio, que é perverso. só pra vender, só vendável, não tem nada nem artístico de verdade ali, é só venda. Então, fala com essa pessoa, assim, só fala olhando pra câmera ali, uma mensagem, um recado que você queira deixar pra pessoa que tá com a cabeça igual eu tava. Eu quero dizer o seguinte, Thiago. Eu tenho estimulado e tem surgido milhares e milhares e milhares de grupos nas casas. Porque o primeiro templo que foi construído em nome do cristianismo foi por Constantino no IV século. O povo que seguia Jesus viveu até o IV século sem erigir uma parede, um templo, um lugar nenhum. Eles se reuniam em casas, em praças, em bosques, em praias, em beiradas de rio, onde quer que tivesse um lugar para a gente se encontrar. E Jesus nunca deu ênfase às quantificações. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Como a gente aqui, eu estou numa igreja contigo, meu irmão. Você é meu irmão querido, meu amado, meu irmão na fé. Nós temos a mesma fé. Sim, temos. E vamos caminhar juntos na mesma fé. Com o nosso amigo Alok, com milhares de outros. Alok hoje deve estar saindo de Ibiza para chegar no Brasil. Está lindo, lindo. Cada dia ele sabe mais do Evangelho, ama mais a Cristo, e cada vez que ele sabe mais de Jesus, menos religião e igreja ele quer. Não tem como, é um não caminho. Não tem como, um caminho se oposto. O cara pensar e sentir, ele não quer. Não tem como. Agora, evangelho ele quer, comunhão ele quer, relacionamento a gente tem profundo no evangelho, e ele está crescendo assim, anos-luz por dia na percepção dele. E agora, eu quero estimular as pessoas a fazerem o que Jesus mandou fazer. Reúna 2 ou 3 na sua casa, um grupo de amigos. A tua família, tua mulher, teus filhos já é a tua igreja. A minha primeira igreja é a Adriana. Eu tinha 7 filhos, agora são 6, o Senhor levou 1. Essa é a minha primeira igreja, com os meus netos, meus 6 netinhos. Essa é a minha igreja original. Em torno dela tem outros círculos concêntricos que se reúnem na minha casa. Eu lido com as pessoas mais antagônicas desse mundo. Essa semana eu ajudei um cara que ia para a cadeia por uma situação que eu não vou nem definir, porque muita gente politicamente correta não vai entender, mas eu vi que era uma calamidade, que ele podia ser ajudado. Se ele fosse para a prisão, ele iria morrer. Eu consegui ajudá-la a não ir, como eu passei a vida inteira pregando em presídio, no meio de tudo que a gente desprezada, e também para governador, senador. Lá na minha casa, café da manhã está cheio de deputado federal que vai lá pedir conselho, senadores que chegam lá para pedir uma orientação, ministros que me chamam para ouvir uma opinião. E é sobre o evangelho, não é sobre política de qualquer espectro religioso. Eles sabem que eu não faço acepção de pessoas, que eu não sou comprometido com nenhum partido político, com nenhum grupo político, que o meu único compromisso é com Jesus, que a minha fidelidade ao reino de Deus me torna infiel a qualquer partidarismo político na terra. Eu tenho uma fidelidade só, inegociável. E aí eu estimulo as pessoas a se reunirem nas casas, convidem os amigos. Leiam... Sempre tem um amigo ou uma pessoa no teu círculo ali que tá precisando de algo. Isso. Nem que seja só uma palavra, tipo assim, mano, como é que você tá? Não precisa de muita coisa, basta como é que você tá. Sim. É um abraço, é um beijo,
Não tem ninguém que não ame receber uma oração, Tiago. Ninguém. Até os ateus adoram. Tu faz oração se pedir, um ateu pedir pra você? Eu faço o tempo todo. Você faria agora pra terminar o programa? Claro. Claro. Você é o quê, Johnny? Você é agnóstico, não vem não? Você é agnóstico, você é o quê? Agnóstico, você é o quê? Ateu, você é o quê? Eu sou ateu, mas eu acho que eu estou sendo evangelizado. Então, Claro, porque, meu Deus, não tem acepção de pessoas. Esse negócio de ser ateu ou não ser ateu, para Jesus não existia. Jesus nunca disse, não, esse é ateu. Ateu para Jesus era aquele bando de hipócrita. O único ateu é o hipócrita, porque o hipócrita é o cara que de fato é ateu, porque é o que diz que Deus é, mas vive a vida como se Deus não fosse. Esse é o ateu. Sim. Agora o cara que diz, não, eu não sei nada sobre Deus, agnóstico, eu não tenho certezas sobre Deus. Ou até agora eu não tive definições sobre Deus que me permitam dizer que eu tenho algo a afirmar a respeito de Deus, não tem nenhum problema. Porque, honestamente falando, a maioria das pessoas não tem nada a afirmar a respeito de Deus, se forem sinceramente honestas. É porque elas criam Deus à imagem delas. Delas, é só uma projeção Eu psicológica. perguntava para uma pessoa da minha igreja, como é que é Deus? Como é que você vê Deus? Assim, aí a pessoa explicava uma coisa que era muito parecida com ela. Porque eu conhecia a pessoa, eu falei, nossa, ela odeia. O Deus dela A cara dela, né? odeia as mesmas coisas que ela, gosta das mesmas coisas que ela. Caraca, e a outra pessoa Transa só no missionary position. Exatamente. Era muito assim, nítido, assim, não tem um consenso sobre o que é Deus. E, sei lá, depois que eu saí da igreja, eu tô numa fase agora que, sei lá, Deus pra mim é o que tá dentro de cada um, tá ligado? É isso. Tipo, não tem vida dentro de você, não tem vida dentro de mim, então é isso, sabe? Tipo, seja bom pro Deus do próximo, que é o que tá dentro da outra pessoa. Toda vez que você ama, você está manifestando Deus, porque Deus é amor. É o que o apóstolo João diz, aquele que ama ao próximo, porque só dá para amar a Deus no próximo, como eu já falei antes, não dá para amar a Deus dando a Deus para o telhado, é no próximo que eu vejo. Todo aquele que ama nasceu de Deus, conhece a Deus, veio de Deus, serve a Deus, porque Deus é amor. Quem quer que ame está cheio de Deus. Meu amigo Betinho, lembra do Betinho? Sim. O Betinho vivia me dizendo que era ateu. Eu falei, cara, você é tão ateu que parece um crente chato. Eu é que sou o cara considerado o pregador do evangelho. Não fico te falando de Deus. Eu tento viver de tal modo que você olhe para mim e veja Deus em mim. Agora, você não para de dizer que é ateu, vamos parar com essa chatice. Aí ele morria de rir. Aí chegou uma hora e falou, quando eu morrer, eu quero que você me sepulte, conforme a fé no Deus que você crê, que é aquele que me toca. Foda. Eu falei, então tá tudo feito, meu mano. Aí eu também, galera, se eu morrer, eu quero que o Caio Fábio faça minhas cerimônias. Já tô te convidando, e se eu morrer antes de ti, eu quero que você esteja lá no meu velório me abençoando. Olha isso. Eu abençoar alguém, olha isso.